Olá! Eu decidi gravar esse vídeo hoje com o assunto tema consumo de leite e derivados. Esse é um assunto que está cada dia mais presente na mídia e também eu recebo muitas mães e pais no consultório com várias dúvidas sobre o assunto. Perguntas como: meu filho precisa mesmo de tomar leite e de comer derivados do leite, como queijo e iogurte? Existem fontes de cálcio de origem vegetal? Quais são essas fontes? Como é que eu posso combiná-las para conseguir a quantidade de cálcio que o meu filho precisa? E o leite materno continua sendo boa fonte de cálcio para crianças depois de 1 ano? Nós vamos conversar sobre esses assuntos no vídeo de hoje. E eu vou procurar dar respostas bem amplas e também respostas bem explicativas, trazendo dados numéricos sobre o conteúdo de cálcio nos alimentos e a necessidade em cada fase da vida da criança. Se você busca essas respostas, continue com a gente. Quase todo mundo sabe que o leite e os derivados são ótimas fontes de cálcio. Mas então, a criança que não consome leite, queijo e iogurte, ela vai ter deficiência de cálcio? A resposta é não necessariamente. Nesse caso, onde a criança ou ela recusa o leite e os derivados, ou ela tem algum problema de saúde, como alergia à proteína do leite de vaca, ou a família faz a opção de não oferecer o leite e os derivados para a criança, nesses casos, a família precisa conhecer muito bem as demais fontes de cálcio que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, como combinar essas fontes para que a criança receba a quantidade necessária de cálcio por dia. Além disso, eu recomendo também que a família procure o apoio de um profissional de saúde qualificado em nutrição, que vai avaliar a alimentação dessa criança e prescrever suplementos nutricionais se necessário. Eu montei aqui uma tabelinha mostrando alguns alimentos ricos em cálcio. Então, acompanhem comigo. Essa tabela, ela está padronizada na quantidade de alimento que a pessoa normalmente consome. Eu explico. Normalmente se consome uma pitada de orégano nas preparações, em torno de 3 gramas. Por isso, a quantidade de cálcio do orégano está dada em 3 gramas. E a quantidade de cálcio, por exemplo, da amêndoas, em 15 gramas, do leite em 200 gramas, que é o tamanho de uma porção. Uma criança menor, uma criança de 1 a 3 anos, ela comeria mais ou menos metade dessa quantidade, e uma criança maior, 2/3. E essa quantidade vai aumentando até chegar no tamanho dessas porções que estão aqui, tá? Mas o mais importante é vocês observarem que vários alimentos de origem vegetal são boas fontes de cálcio, mas que, em geral, eles são menos concentrados, porque eu não consigo comer, por exemplo, 100 gramas de couve. Isso daria 5 folhas de couve, praticamente um maço de couve. Mas eu consigo comer 40 gramas, que vai me dar 81 miligramas de cálcio. Já o leite é possível tomar 200 ml, que é um copo, O tofu é uma exceção, é um alimento de origem vegetal que, se for preparado com sulfato de cálcio, ele também vai ser uma boa fonte de cálcio numa quantidade menor, Assim como o queijo Minas ou outros tipos de queijo. Então, quando a gente fala de alimentos vegetais ricos em cálcio, nós precisamos saber usar vários alimentos combinados, porque cada um desses possui um pouquinho ou possui muito, mas a gente não consegue ingerir uma grande quantidade dele, e eu exemplifiquei com a couve e o orégano, porque eles são muito ricos em fibra. Isso ocuparia lugar no estômago e eu faria uma refeição praticamente só de orégano, se eu fosse comer 100 gramas de orégano, Então, na combinação de alimentos de origem animal e vegetal ricos em cálcio, eu preciso usar vários tipos de alimentos diferentes. Eu preciso usar sementes, como as amêndoas, o gergelim. Eu preciso usar pasta de sementes, como o tahine, que é uma pasta de gergelim, ou uma pasta de amendoim.
eu preciso usar os folhosos verde escuros e daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre os vários tipos de folhosos, mas aí eu exemplifiquei o brócolis e a couve. E eu posso também utilizar bebidas vegetais, que são chamadas leites vegetais, enriquecidos com cálcio. E aqui eu dei o exemplo da bebida de arroz, mas existem outras bebidas vegetais no mercado, como bebidas de amêndoas, bebidas de aveia, que podem ser enriquecidas com cálcio. Elas não têm um conteúdo natural de cálcio, porque o arroz não é um alimento rico em cálcio, mas foi adicionado durante a fabricação daquele alimento. Isso faz com que em um copo eu tenha uma quantidade grande de cálcio e facilita esse planejamento dos alimentos ricos em cálcio que a criança vai precisar consumir diariamente. Então eu vou explicar agora como que é esse planejamento diário. Então agora observem essa outra tabelinha, né, que é uma estimativa das necessidades de cálcio de acordo com a idade. Esse número realmente ele é estimado, tá? É um número aproximado. Não é que eu aproximei esse número, mas esse é o número que a gente tem para se basear, né, que as pesquisas indicam que é a quantidade mais aproximada que se conhece de que uma criança precisa. Não se sabe a quantidade exata. Então, por isso eu estou usando essa referência que é a mais atual. Então, uma criança de 0 a 6 meses precisa de 210 miligramas de cálcio por dia, que é uma quantidade suprida pelo leite materno. De 6 a 12 meses, aumenta para 270 miligramas, que é uma quantidade que também é suprida pelo leite materno pela alimentação complementar, né, juntos. Na fase de 1 a 3 anos, essa estimativa já sobe para 500 miligramas por dia, ou seja, ela quase dobra. Então, nessa fase, acima de 1 ano, a gente precisa caprichar na oferta daqueles alimentos ricos em cálcio que eu mencionei na tabela anterior. Então, não é que o leite materno se torne pobre em cálcio, isso não existe. A biodisponibilidade, o aproveitamento do cálcio do leite materno continua sendo excelente. Uma taxa de aproveitamento maior do que a do leite de vaca. Não é em quantidade, mas a qualidade do cálcio do leite humano é melhor do que a qualidade do cálcio do leite de vaca, que é adaptada ao bezerro. Só que depois de 1 ano, a criança vai precisando progressivamente de quantidades maiores. Então, a gente precisa entrar com outras fontes, seja os derivados do leite depois de 1 ano ou aqueles outros alimentos juntos, né? Então, pode ser mais de uma fonte, deve ser mais de uma fonte para conseguir os 500 miligramas por dia. E acima de 4 anos, essa quantidade já aumenta para 800 miligramas.